Oi, a paz do Senhor. Faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo, mas estou aqui agora para a graça do Senhor, para a honra e glória dele, na força dele, porque a minha é fraca e falha. Amém? Eu agradeço a Deus por eu estar aqui novamente fazendo um trabalho que é um trabalho para levantar pessoas, para curar, transformar e libertar seres humanos, né? Hoje o ser humano está muito desvalorizado, né? Hoje, às vezes, um animal tem mais valor do que um ser humano, né? As pessoas estão aí matando, roubando, sem medida, sem controle. E eu estou aqui para fazer um trabalho que venha edificar a sua vida, que venha transformar a sua vida, né? E esse trabalho, eu não estou sozinha. Na minha frente está Jesus. Ele que vem, Ele que vai visitar você até a sua casa e transformar a sua vida. Porque eu não sou nada, não tenho poder para isso. Mas eu peço nessa tarde que Deus me use para que eu venha fazer a vontade dEle, que eu venha falar coisas que não sejam de mim, mas sim totalmente do seu Espírito Santo. Eu peço a Deus que me use que essa mensagem chegue aonde realmente alguém precisa. Que em nome de Jesus, que venha para edificar, que venha para salvar, curar, transformar. E livrar pessoas de suicídio e depressões. Amém? Muito bem. Hoje a mensagem então é jejum. Olha que coisa, hein? Mas não posso deixar de falar da oração, porque jejum e oração seguem juntos, né? Eles não se apartam. Jejum e oração estão sempre juntos. Quando Deus falou isso, Deus falou na sua palavra aqui em Marcos capítulo 9, né? Versículo 28 e 29. Então, em Marcos capítulo 9, 28 e 29, falou assim, e quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte, por que não podemos nos expulsar? Ou expulsar? E disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma. Não pode sair. Esses demônios que vocês tentaram expulsar, não tem como sair. A não ser como, a não ser com oração e jejum. Eu que estou falando isso? Não. A Bíblia está falando isso, tá? Que tem castas de demônios que não sai só com jejum, não sai só de você colocar a mão na cabeça da pessoa e orar e expulsar. Tem castas de demônio que só sai no poder do jejum e oração. Então os dois seguem juntos, tá bom? Não tem como o jejum seguir sozinho, eu tenho que orar, porque se eu não orar também eu nem consigo fazer o jejum, tá? Eu tenho um testemunho aqui que eu fiz um jejum de 3 dias seguidos. Esses 3 dias só tomando líquido, né? Não deixei de tomar os líquidos. E eu tirei totalmente a comida nos 3 dias seguidos. Chegou no segundo dia, sabe o que aconteceu? Eu queria quebrar um desejo que não era da vontade do Senhor. Eu queria quebrar aquele desejo que estava dentro de mim, que era mais forte do que eu, porque era uma casta de demônios que estava querendo que eu caísse na presença do Senhor. E o que eu fiz? Eu gritei para o Senhor e fui para o jejum. E eu fiz esses 3 dias de jejum. Mas no segundo dia, no primeiro dia, eu fiquei em espírito, eu li a palavra, eu orei. No segundo dia eu fui numa reunião. E essa reunião, no final da reunião, teve um banquete. Tinha muito salgadinho, refrigerante, nossa, umas delícias. E eu comecei a passar mal, quando eu comecei a olhar todo mundo comendo. E o meu estômago começou a torcer de dor. E eu falei, Senhor, eu não vou conseguir manter meu jejum. E eu fui pro banheiro.
agachei dentro do banheiro e ali eu chorei, falei, Senhor, me ajuda, em nome de Jesus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo manter esse jejum. Tá muito difícil, a dor, o estômago ruim, a dor de cabeça tá acabando comigo. Isso eu orei, levantei, hora que eu levantei, gente, vocês não acreditam? Não tinha mais mal-estar, não tinha mais dor no meu estômago. Parecia que as minhas tripas estavam se enrolando uma na outra. E quando eu acabei de fazer aquela oração, a dor foi embora. E eu venci aquele segundo dia, porque eu vi que era uma seta do inimigo para me fazer desistir do meu jejum. E eu consegui não comer, fui embora para casa em oração. Passei aquela noite, no outro dia fui o dia inteiro, só que o terceiro dia foi bem mais fácil, né? Eu fui mais em oração, fui lendo a Bíblia, né? Já estava feliz que eu já estava no terceiro dia. Então, só para lembrar da tentação que eu estava, no primeiro dia foi difícil. Eu desliguei celular, desliguei tudo. Fiquei incomunicável, somente com meus filhos que eu comunicava. O que aconteceu? No segundo dia, eu fiquei melhor. Posso dizer assim que eu fiquei num estado de apatia, assim. Eu não estava sofrendo mais com aquele desejo da minha carne. No terceiro dia, eu já tinha força para falar não. Eu já tinha força totalmente para rejeitar o mal da minha vida. Então, quando eu acabei o terceiro dia, eu soube falar não. Falei, não, eu não quero. Eu tive essa força, é a força que vem de Deus, entendeu? É uma força assim que você fala assim, não, não quero. E você não sente nada. Você tá forte, resistente, né? Você tá se dominando por dentro. É isso que o jejum faz na nossa vida. Eles vão dar força para quebrar o pecado. Se você tá no mundo da prostituição, ou você tá gostando de uma pessoa e você vê que aquela pessoa não é para você. Você tá terrivelmente apaixonado, que não é amor, né? É uma paixão obsessiva. Você sabe que não é para você, que aquilo lá não vai te trazer benefícios com Deus, vai te arrastar para o outro lado do mundo, vai te destruir. E você vê que aquilo lá não agrada a Deus. Então, tudo que não agrada a Deus, do que não tá aqui na Bíblia, não agrada a Deus, não é de Deus, não tem como ser. E como eu vou sair dessa? Orando, jejuando, quebrando a minha carne, quebrando a fortaleza da carne. E quando eu quebrei a fortaleza da carne, o que aconteceu? Eu venci o mal. Eu consegui vencer o mal, recusei o prato que Satanás estava me entregando, né? Que era claro que não era de Deus, porque aquilo lá estava me machucando. Não me trazia paz, né? Porque tudo que é de Deus traz paz. Confirmo. Então, isso que o jejum traz, quebra de pecado, quebra de maldição, quebra de demônios na tua vida e na tua família. Entendeu? Então, falei aqui um pouquinho da oração, né? Do jejum e da oração. Agora eu vou falar um pouquinho aqui em Mateus. Mateus capítulo 6, versículos 6 e 5. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te responderá. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Então, Deus não é um Deus surdo. Deus não é um Deus de engano, tá? Que ele vai ficar ali te ouvindo e não vai te responder, né? Não é um Deus que precisa ouvir várias vezes a mesma coisa, você ficar repetindo a mesma coisa, a mesma palavra. Deus te ouve na primeira oração. Lembra de Daniel? Ele fez o jejum de 21 dias. E na primeira oração, Deus já tinha ouvido ele. E viu que lindo? Só que tinha uma potestade.
anjos do mal brigando para que essa bênção não chegassem até Daniel. E é assim no mundo espiritual hoje. Tem uma potestade satânica, espíritos malignos, que faz a gente pensar que orar não vale nada, que jejuar não vale nada, que isso é uma perda de tempo, que nós estamos perdendo tempo, passando fome à toa, tá? E é isso que Satanás quer que você pense, que isso não tem valor nenhum, né? Uma vez eu ouvi uma pregação de um homem, eu gostava tanto das pregações dele, mas um dia ele falou assim, ó, Jesus veio, a graça está aqui. Então você não precisa jejuar, né? Você não precisa jejuar porque Jesus já veio, já fez tudo por nós, nós estamos no tempo da graça, agora é só bonança, a salvação tá aí, você pega ela. Tipo assim, né? Eu não aceitei isso, porque a palavra de Deus fala o quê? Jesus mandou seus discípulos orar e jejuar, porque tem castas de demônios que não saem de outra forma, tá? Tem castas de demônios que são ali incubados no ser humano, eles não saem. Tem muitos tipos de demônio. Tem uns que você vai colocar a mão na cabeça da pessoa, ele vai manifestar e ali ele vai sair. Mas se a pessoa não obedecer a palavra, não seguir os mandamentos de Jesus, o demônio volta, né? Não adianta nada expulsar o demônio, deixar a pessoa casa aberta, mas se ela não preencher a casa com o Espírito Santo, os demônios vão voltar. Por isso que muita gente que vão na igreja fala assim, não, expulsaram meu demônio lá, eu manifestei, expulsou, agora eu tô livre. Mas continua nos mesmos erros, nas mesmas práticas, não obedecendo a palavra de Deus. E aí o que acontece? Os demônios voltam. Voltam muito mais demônios. E a pessoa vai ficando cada vez mais atormentada, cada vez mais no pecado, cada vez mais o coração endurecido para Deus. E se bobear, vai embora desse jeito, tá? Porque esses demônios não vieram para brincar. Eles querem levar muito, quanto mais almas com ele, melhor é, porque ele está desafiando o nosso Deus. Então Satanás não está brincando de ser Satanás. As pessoas acham que Satanás está brincando, mas não está, tá bom? Então, se Jesus falou que os seus discípulos não precisavam jejuar enquanto eles estivessem ali, né? Andando com eles, caminhando com eles. Mas assim que ele fosse para o céu e voltasse o Espírito Santo, a noiva não estaria ali. Então o noivo não estaria ali do lado deles. E que eles precisariam estar jejuando sim. Não para que Deus manifestasse, mas para que eles se aproximassem de Deus, né? Tivesse vazão ao Espírito Santo com mais força, com mais poder. Ok? Então, e aqui em Joel, capítulo 2, versículo 12, fala assim, e ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, fazei isso com jejuns, com choro e com pranto. Olha aqui. Agora você me responde. Jejum não é importante, né? Olha aqui, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos, quer dizer, converter, deixa os maus caminhos, deixa os erros que tem praticado, de todo o vosso coração, fazei isso com jejum, com choro e com pranto. Olha aí, esse choro que Deus fala, não é só descer lágrimas. Esse choro que Deus fala é quando a tua alma se quebranta realmente. É quando você sente a necessidade de mudar. É quando você realmente quer mudar, tá? Quando você não suporta mais essa vida de escravidão que você anda levando. É quando você está cansado de viver na mesmice. É quando você deita para dormir e o teu sono não vem. É quando você acorda no meio da noite e o teu sono não vem. Entendeu? É quando você está atormentado, síndrome do pânico, desesperado, com agonia e nada
consegue tirar esse desespero da sua alma. É quando você está cansado de ficar no mundo das drogas. É quando você está cansado de sentir vontade de morrer e de não viver mais, porque a dor, o vazio te incomoda, porque tudo que está aqui não faz sentido mais para você. Que aqui parece uma coisa louca e aqui é realmente uma coisa louca essa terra. Se nós não tivermos segurando na mão do Senhor, é uma coisa louca mesmo, porque só tem morte, destruição, estrupo, doença. Um querendo passar a perna no outro, ninguém ama ninguém, né? São poucos que amam. Hoje, antigamente, a gente tinha tantos amigos, tantas amizades boas. Hoje é muito difícil você ter uma amizade sincera. Às vezes a gente se reclusa no nosso mundinho por causa que não tem amigos mais sinceros, né? Sempre a inveja brota, pessoas querendo passar a perna um no outro, querendo ser melhor do que o outro. Até dentro das igrejas mesmo a gente vê isso, né? O espírito de inveja, de contenda dominando. Mas então eu não vou mais na igreja, não. É aí que você tem que ir. Aí que você tem que buscar. Buscar no altar a palavra que alimenta a alma. Buscar força para você dominar o seu eu, o seu pecado. Ah, mas tem um pecado que eu não consigo sair. Eu consegui sair de todos, mas tem um que eu não consigo. O que você tem que fazer? Quebrar a sua carne. Tá? Com as suas forças você não consegue, mas se você quebrar a sua carne, você vai conseguir se aproximar do Espírito Santo. E aproximando do Espírito Santo, você alcançará a sua vitória. Você tem que ter uma causa para você jejuar. O jejum tem poder, a oração tem poder de nos aproximar de Deus, de atrair a presença dele para nós. Entendeu? Eu falei aqui do jejum que eu fiz de 3 dias. Quando eu comecei no Evangelho, eu fiz um jejum de 72 dias. Eu jejuava 3 vezes por semana, da meia-noite, né, que eu ia dormir, e eu só ia comer e beber água meio-dia. Só que eu era assim, né, eu ia para a escola, eu trabalhava, às vezes eu passava nervoso, mas eu estava ali em espírito, pedindo para Deus força, porque Deus fala, ireis, mas não pequeis, né? Então eu controlava e foi 72 dias de jejum e oração. Eu ia trabalhar orando, voltava orando em pensamento, falando, chorando o tempo todo para Deus. Foi o processo da minha conversão. Eu estava no estado de depressão quando eu fui para o Evangelho, né? Esse mundo estava negro para mim. Eu não sentia vontade mais de viver, eu não via horizonte para mim. Porque o meu estado era de tristeza, né? Eu me sentia um pó, um lixo, um ser humano lixo. Às vezes eu olhava no espelho, eu via ali uma pessoa horrível, sentia raiva de olhar para mim. Então eu não estava bem comigo mesmo. Então eu tive que orar, eu tive que jejuar. Por quê? Somente na igreja não bastava. Não bastava somente na igreja. E lá todo dia eu via os cultos. Eu precisava de algo mais. Então eu busquei esse algo mais. E eu fiz jejum e oração. E eu tinha muita mágoa das pessoas que tinham me magoado, que tinha passado pela minha vida e tinha me magoado, me ferido, me jogado como um lixo fora. E essa mágoa não me deixava aproximar de Deus. E esse jejum desses 72 dias, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi, só que em muitas coisas eu agi errado nesse jejum. Porque em vez de humilhar para Deus somente, eu também humilhava para o ser humano. Eu me humilhava para o ser humano me ajudar, para cuidar de mim, entendeu? Eu me humilhava também para o ser humano. E hoje, né,
com um pouco mais de experiência no Evangelho, eu vejo que hoje eu posso falar para você, não se humilhe para o ser humano. Pode ser por uma pessoa que te abandonou, que te rejeitou, por uma irmã que foi embora, que você ama, que te rejeita, por um filho que não te quer ficar perto de você, né? Numa separação, o filho, por exemplo, que é o pai, e você fica lá, ou o filho que é a mãe, né? Você tá lá sofrendo, humilhado pela esposa ou pelo esposo, e além ainda disso, teu filho não te quer, te rejeita. Eu, nesse começo do evangelho, eu me humilhava, né? Humilhava para um filho, humilhava para o meu ex, e assim, foi assim, me humilhando. Mas hoje eu posso dizer para você, não se humilhe. Sabe para quem que você tem que se humilhar? Para Deus, tá? Se alguém te abandonou, se alguém te rejeitou, se alguém te rejeita com todas as forças dele, foi embora de casa, não quer você, tem raiva de você, tem ódio, tem nojo, seja lá o que for, vai pro teu quarto, fecha a porta, chora para Deus. É nos pés do Senhor que você tem que se humilhar. É o único que você pode se humilhar. Sabe por quê? Porque Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Entendeu? Ele sabe quem você é e o que você pode ser com Ele na sua vida. Então eu falo isso por experiência que eu vivi. Experiência que foi amarga, né? Que eu aprendi na prática. E eu estou aqui falando para você hoje, não se humilhe para ninguém. Se você está sendo rejeitado, humilhado, entrega lá no teu quarto, nos pés do Senhor. Porque Ele me ouviu. Mesmo eu agindo errado, mesmo eu fazendo um monte de coisa errada, Ele teve que trabalhar em mim. Ele teve que me moldar, me podar. E eu ver que sem Ele eu nada poderia ser, nada poderia alcançar. Que o mundo aqui nada podia fazer se Ele não quisesse. O mundo aqui só ia me amar, alguém ia me amar ou me valorizar se Ele quisesse que me valorizasse. Fez eu ver que o poder totalmente está na mão do Senhor. Como Ana. Deus fechou o ventre de Ana, porque Deus queria que Ana se aproximasse dele. Que Ana visse que sem ele ela não podia, né? Ela tinha o amor do esposo, mas ela queria dar filhos e não tinha. E ainda Deus permitiu que Penina humilhasse ela todos os dias, falando, eu tenho filhos, você não tem. E Ana, com essa dor, ela foi para a oração. Dobrou o joelho lá e falou, embriagada com o Espírito Santo. Você acha que Ana já não tinha chorado várias vezes? Tinha. E por que Deus faria isso? Por que Deus permite essas coisas? Porque Deus quer que você se chegue a Ele. Que você se entregue totalmente para Ele. Porque Ele é ciumento, Ele é um Deus amoroso, carinhoso, né? Se você vê seu filho amando outra mãe, que não seja você, você vai ficar com ciúme. Nossa, minha filha gosta mais de fulano do que de mim, né? Mesma coisa o pai. Então, gente, nós temos que adorar esse Deus, orar, jejuar para nos aproximar dele, para poder entender o trabalhar dele. Depois de 72 dias de oração e jejum, eu fiquei mais forte. E Deus me mostrava em sonho assim, ó, perdoa. Ora por aquele que você tem mágoa. E eu não aceitava, porque para mim era terrível ter que orar para uma pessoa que tinha me feito tanto mal, né? A orar para uma pessoa que você gosta é fácil, mas orar para uma pessoa que te magoou, que te humilhou, que te rejeitou, gente, não é fácil, não é fácil. Não adianta falar que é fácil, que não é.
Mas Deus me deu essa força. Quando eu limpei, quando eu já não aguentava mais a dor, eu falei assim, hoje eu quero me limpar. Agora eu quero o jejum para me limpar, para me ter paz. Eu não quero mágoa, eu não quero ódio, eu não quero mais nada que me afaste da sua presença. Ah, meu Deus. Quando eu falei isso para Deus, olha, gente, vocês não têm noção do que Deus fez dentro de mim. Explicar para vocês agora seria difícil. Mas o que Deus trabalhou dentro de mim, ó, não foi pouco não, foi uns 4 anos para chegar a isso, tá? Uns 4 anos no evangelho, carregando mágoa, jejuando, orando, e não valeu nada. Por quê? Porque eu não conseguia perdoar as pessoas que tinham me feito mal. Mas quando eu falei para Deus, ó, tô entregando esse fardo, hein? Não aguento mais carregar essa mágoa, olhar para aquela pessoa e sentir ódio dela e querer ver o mal dela. Eu quero olhar para aquela pessoa que me fez tanto mal e não sentir nada, nem ódio, nem amor, nada. Eu quero ver ela como uma pessoa normal na minha vida. E comecei a fazer jejum de Daniel, orar, louvar, né? O louvor também faz parte muito da minha vida. E naqueles momentos de tristeza eu louvava e orava, né? Fiz jejum de Daniel, que é onde eu comia só fruta, legumes e verduras de 21 dias. Depois eu fiz mais 21 dias. Esse de 21 dias foi na época do Covid, né? E nesses 21 dias de Daniel, eu vou contar para vocês como que eu passei a parte do Covid. Nesse período que eu pedi para Deus na oração que Ele me limpasse, que eu tivesse paz na minha alma, Deus trabalhou. Deus trabalhou em mim e eu consegui olhar para essas pessoas que me magoaram tanto, que me desprezou e não senti nada. Só desejar o bem deles, tá? E eu comecei a orar por essas pessoas, desejar o bem deles, ver às vezes eles fazendo coisa errada e na pior, e eu desejando o bem deles, orando e desejando o bem. Essa parte eu consegui com oração, porque eu tomei uma decisão. Agora, se você está no pecado, você tem algum problema que é mais forte do que você não consegue resolver, é hora de pedir ajuda. Jejua, ora e pede ajuda para quem pode. Seja inteligente. Eu fui inteligente, mas demorei, sofri bastante para chegar nessa inteligência de falar assim, não quero mágoa, não quero ódio, não quero raiva na minha vida. Eu quero paz, eu quero contato com Deus, puramente contato com Deus. E aí Deus veio e deu contato com ele. Esse jejum de Daniel, eu tenho um testemunho do Covid, que a minha filha pegou tudo dentro de casa, nós tivemos muito contato, eu trabalhei dentro de casa, cuidando dela sem máscara. Deus me deu o livramento de eu não pegar dessa vez aí. E eu achei que eu ia ficar fraca, né? Que eu achei que eu ia pegar o Covid e que ia acontecer o pior. Mas quanto mais eu jejuava, mais eu me consagrava, mais eu orava, mais forte Deus me deixou. E Deus me deixava. E é hoje, só que esses 3 dias que eu fiz, gente, eu fiz 2 vezes os 3 dias. Toda vez que vinha um pecado, uma tentação, aliás, né? Que era mais forte do que eu não iria conseguir deixar de resistir, porque era mais forte do que eu. Aí eu ia pro jejum, tá? E o jejum me ajudou a me libertar daquela tentação terrível, que era mais forte do que eu. Então jejua, gente. Se você tem o vício da pornografia, jejua, consagra, pede a Deus que Ele vai te tirar. Se você tem o vício das drogas, você não nasceu com as drogas. Você é maior do que as drogas. Põe a tua vida no altar
Entrega de corpo e alma para o Senhor. Deus falou na palavra, só tem demônios que saem com jejum e oração, tá? E então você tem que jejuar, tá? Larga de preguiça, controle o seu estômago, porque a comida não pode ser maior do que Deus. Tanto que na Bíblia fala que como é que fala? Aos que comem demais lá não terão a salvação. Por quê? Porque a comida demais vai trazer malefícios para nós, tá bom? Controla seu estômago, controla sua comida, jejue mais, ore mais. Depois você pode dar o testemunho aqui, tá? Para honra e glória do Senhor, jejum e oração tem poder, tá? Tem poder para libertar, para salvar, para quebrar depressões, porque depressões são espíritos satânicos que atormentam a sua mente, que falam que você não pode, que você não é capaz, que nada tem mais razão para você nessa terra. Mas você começa a falar alto, profetizar alto. Eu posso, eu sou capaz, tudo posso com meu Jesus. Ele não suporta ouvir isso. Demônio nenhum vai suportar ouvir isso. Tá bom? Eu agradeço aqui e peço a Deus que esse vídeo vá aonde realmente precisem, que chegue aonde Deus queira que chegue. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo. E que Deus possa te dar força para você jejuar, para você orar. E que você vai ver as bênçãos que Deus vai fazer na sua vida através disso. Quebre pecado. Quebre maldições na sua vida. Através do jejum. Ore e jejum por um filho, por uma causa impossível. Deus vai te engrandecer. Deus vai honrar a sua fé, porque o jejum também é um ato de fé. Amém? Fique com Deus.